Olá a todos, sejam bem-vindos à unidade 3 da nossa disciplina de orçamento empresarial. Meu nome é professora Daniele Augusto e nessa unidade 3 nós vamos trabalhar o orçamento de produção e custos. Lembrando que essa unidade ela se divide em três grandes grupos: orçamento de produção, orçamento de custos de produção e orçamento de estoques. E o objetivo desta unidade é justamente a gente aprender a planejar, executar e controlar tanto o orçamento de quantidades a produzir, que é o orçamento de produção, o orçamento de custos de matéria-prima, custos de mão de obra e custos indiretos de fabricação, e os estoques tanto de matérias-primas quanto de produtos acabados. Então, pessoal, para dar início a essa nossa unidade, é bom a gente se encontrar aqui onde é que nós estamos no planejamento. Nós já vimos o plano de marketing e venda e nós estamos justamente nesse plano de orçamento de produção e custos. Lembrando, nesse primeiro momento, a gente vai segregar as empresas industriais das empresas comerciais e de serviços e nós vamos trabalhar esses custos de produção. Se nós estivéssemos numa empresa industrial ou numa empresa comercial ou de serviço, o próximo passo seria o orçamento de compra de matérias-primas. Então, pessoal, o que é que seria o orçamento de produção? O orçamento de produção é aquela peça orçamentária que realiza a conciliação entre o que foi planejado no orçamento de vendas com a identificação ou a solicitação dos investimentos em estoque e também na minimização dos custos de produção. Então, esse orçamento é um orçamento que engloba tantos elementos ligados a vendas, e aí entrada de recursos, como a custos, saída de recursos. E aí, para a gente trabalhar essa preparação do orçamento de produção, nós temos que lembrar aquela fórmula básica dos estoques, ou seja, o estoque final de qualquer coisa é igual ao estoque inicial dessa coisa, mais as entradas menos a saída. Então, o que é que seria as entradas no caso do estoque final de produtos acabados e o que é que seria a saída no caso de estoque final de produtos acabados. Então, nós temos aqui que considerar o seguinte: para a produção, para os produtos acabados, o estoque final, ele sempre será igual ao estoque inicial, mais aquilo que foi produzido, menos aquilo que foi vendido. Lembrando, o orçamento de produção é orçamento de quantidades a serem produzidas. Então, nesse momento, a gente tem que definir a política de estocagem, relação entre o estoque inicial e o estoque final, com o incremento da produção, que é o que nós vamos aprender nessa unidade, menos aquelas quantidades que foram vendidas, que foi o que nós vimos na unidade passada. Então, vamos entrar aqui no método, no plano de preparação dessa produção. Então, 3 são os planos que a gente pode desenvolver a produção ao longo do período. Nós temos a produção constante, nós temos a produção ao nível das vendas e a produção cíclica. Então, o que é que seria essa produção constante? Por esse conceito, a gente considera que a produção ela é constante durante todo o exercício e toda vida que você tiver excessos ou falta de produção em relação às vendas, elas serão atendidas pelos estoques. De uma forma geral, a produção parcial, ou seja, a produção do período, ela é igual à produção total dividido pelo número de períodos. E aqui tem um gráfico que apresenta mais ou menos como é que seria isso. Nós temos aqui a linhazinha azul como sendo a demanda, ou seja, a quantidade de produtos a serem vendidos, e aqui nós temos a produção na linhazinha vermelha, produção essa constante. Então, aqui a gente percebe que a produção, ela não segue a tendência de vendas, ela não diminui e aumenta com relação às vendas, ela simplesmente é constante e esses excessos ou escassezes de produtos a serem vendidos têm que ser cobertos pelo estoque. E aí tem justamente algumas limitações desse método. A limitação é justamente essa: quando a gente não prevê a venda de forma realista, pode ser que nós percamos oportunidades de venda pelo fato de não termos estoque, ou em caso de redução de venda à produção constante, nós fiquemos com grande quantidade de produtos em estoque. Então, a segunda forma de tentar minimizar essa produção é o que nós chamamos de produção ao nível das vendas.
Ou seja, por esse tipo de programa, os estoques sempre são mantidos no mínimo e a produção vai variar em função das vendas. Ou seja, a produção parcial de um período é igual à produção total desse período dividido pelo percentual de vendas do período. Então, pegando aqui o nosso mesmo gráfico, a gente tem aqui a minha demanda na linhazinha azul, que seria as vendas, e a produção proporcional a essa venda. Então, a gente fica com estoque mínimo, à medida que vai vendendo, a produção aumenta, à medida que vai reduzindo as vendas, a produção cai. Diferente do outro método, a produção ao nível das vendas, ela traz o mesmo problema em relação a uma dificuldade em prever as vendas. Se você tiver uma certeza que aquelas vendas vão acontecer, a produção ao nível de vendas reduz muito como é que eu posso dizer, essas perdas de vendas ocasionadas pela variação das próprias vendas. Mas aí a gente às vezes não está preparado para um aumento muito súbito de vendas e uma redução muito súbita. Isso também pode ter um pequeno impacto na produção. E o terceiro e último tipo de produção é aquela produção cíclica, onde essa produção ela consiste em você fabricar de forma contínua a quantidade anual de um produto durante determinado tempo, ou seja, a produção total ela será a produção parcial, será a produção total dividido pelos períodos que você quer produzir. Pegando aqui o nosso gráficozinho, onde a linha azul são as vendas. Então, você vê aí que você tem a variação das vendas. No entanto, você produziu tudo de forma constante de janeiro a junho. E em junho diminuiu e de julho para dezembro você não produziu mais. Então, aí é que fica a produção cíclica. Será que essa seria a melhor forma? Depende da empresa. Algumas empresas trabalham a produção cíclica por conta ou das suas matérias-primas ou do seu processo produtivo e outras empresas fazem mesmo por uma definição de política de estocagem. E para a gente fechar essa primeira parte da unidade 3, nós vamos justamente falar dessas políticas de estocagem ou do planejamento dos estoques. Então, aqui fica muito aquela questão gerencial, que é justamente a ideia de planejar o nível ótimo dos seus investimentos em estoque para, por meio do controle, você encontrar os níveis ideais. O que é que seria isso? Seria a ideia do seguinte: lembra que para a gente fazer o orçamento de produção, a gente teve que trabalhar a relação entre o estoque inicial e o estoque final, a quantidade de vendas que é prevista e a produção. Então, no planejamento de estoque, você pode dizer, por exemplo, que o estoque final sempre será 3 vezes maior do que o estoque final. O estoque final será 3 vezes maior do que o estoque inicial. É uma política de estocagem, né? A partir dessa política de estocagem, com relação às suas vendas, você produz. Ou você pode dizer, não, a minha política de estocagem vai ser estoque zero ou estoque mínimo. E aí você define, mas é uma questão totalmente gerencial. Então, pessoal, nesse primeiro momento, seria essa a videoaula. Nós vamos trabalhar as atividades relacionadas com produção e custos em nossa aula. Dei uma lida no material que eu já disponibilizei dos livros, tanto do livro do Welsh quanto do livro do São Vicente, e aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.